Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Estamos aqui no episódio de preparação do exame. Os exames já começaram a ser realizados aí da 12ª. Agora hoje vamos tomar aí a disciplina de Biologia. Esta é a última parte, a terceira. Se ainda não assistiu à primeira e à segunda, faça a questão de procurar aqui mesmo dentro do canal e poderás encontrar. Então, bem-vindos mesmo. Então, estaremos aí dando esta preparação para que vocês possam ter sucesso no exame que vão realizar. E se é pela primeira vez a assistir o vídeo, então faça a questão de se inscrever e partilhe com seus amigos. Aqui também em breve nós daremos explicações do exame de admissão IFP. Então se inscreva no canal e partilhe com seus amigos. Também traremos um episódio de IFP falando a entrada, como entrar e tudo mais. Então vamos ao que nos interessa. A parte que estava a faltar são estas partes que eu trago. Uma das partes que faltava é o movimento da seiva bruta na planta. Então, tu tens que saber explicar o movimento da seiva bruta, como é que acontece a circulação da seiva bruta na planta. Então, temos a circulação da seiva bruta após a realização da absorção radicular. Radicular tem a ver com raiz. Então, depois da raiz absorver, a solução mineral é transportada até ao xilema no cilindro central. Então, veja só, depois da absorção radicular, a solução mineral é transportada até ao xilema no cilindro central. Então, nós falamos aqui acerca desses sais minerais que estão concentrados. Então, a raiz o que faz? Ele toma os sais minerais que estão em solução, então ele transporta através até ao xilema, quer dizer, a raiz conduz até ao xilema. Então, o que é xilema? Xilema é o cilindro central da planta. Então, esta é a circulação. A seiva bruta começa a circular a partir da raiz e é transportada para o xilema, que é o cilindro central, até que atinja a endoderme. A solução com íons minerais pode seguir dois caminhos diferentes. Então, depois de passar a raiz, absorver e captar os sais minerais no solo, ele entrega ao xilema. Então, levando ao xilema, o xilema também, de outra vez, leva até ao endoderme. Então, chegando ao endoderme, já os sais minerais, os íons em sais minerais, podem tomar dois caminhos. Então, aí já começa a haver divisão. Pode ir no outro lado, assim como no outro lado. Então, vamos verificar quais são esses lados que depois da endoderme. Dois caminhos diferentes. A via extracelular ou apoplasto e a via intracelular. Então, são esses dois caminhos que os íons minerais tomam depois de chegar no endoderme. Então, tomam a via extracelular e intracelular. Extra quer dizer fora, intra quer dizer dentro. Então, dentro da célula e fora da célula. São esses dois caminhos que os íons minerais tomam. Vamos verificar o primeiro caminho, via a extracelular ou apoplasto. Ocorre através dos espaços intercelulares meatos. É um trajeto muito rápido. Então, a via mais rápida é extracelular. Então, é aí que com os sais minerais facilmente chegam a outras partes da planta. Agora, via intracelular ou simplasto. Neste trajeto ocorre a passagem da solução de célula a célula. Então, os sais minerais vão de célula em célula. Este dá este, depois aquele dá outro, até assim sucessivamente. A solução deve atravessar as membranas celulares e o citoplasma das células até atingir o xilema. A via intracelular é a mais demorada, pois depende de osmose e de transporte ativo.
Então, aí já tens como explicar o movimento da seiva bruta na planta. Primeiro, a raiz absorve os sais minerais em solução, depois transporta até o xilema. De outra vez, o xilema leva até endoderme. Então, no endoderme aparecem dois caminhos diferentes. Outros sais minerais vão por via extracelular e outros por via intracelular. Então, via extracelular é a mais rápida e via extracelular é mais rápida e intra é a mais demorada, porque vai de célula em célula e deve passar muitos organelos celulares, como o caso de citoplasma, membranas celulares e por lá. E depende da osmose e transporte ativo. Então, é este o movimento. Continuando, a via extracelular é interrompida ao nível da endoderme devido à presença das estreias de Caspary. Estas, devido à sua impermeabilidade, impedem a passagem da solução pelos espaços intercelulares, obrigando-a a passar pelas células da endoderme. Assim, a endoderme funciona como uma barreira seletiva das substâncias que devem prosseguir até ao xilema. Observa a figura seguinte em que se representa a via apoplasto e simplasto na passagem da água dos solutos até ao xilema. Então temos esta figura aqui que fala sobre a passagem, o movimento da seiva bruta na planta. Então, aqui está a raiz, depois epiderme, cortez, espaço intercelular, endoderme. Então, aqui no endoderme, depois xilema e floema. Então, este é o movimento da seiva bruta. Então, aqui está escrito figura 18, trajeto da água e dos solutos até ao xilema. Um dos conteúdos também que aparece aí é fotossíntese. Tens que saber definir o que é fotossíntese. Vamos ver a definição que nós temos aqui. Fotossíntese é o processo através do qual as plantas produzem energia química a partir de energia luminosa. Quero tentar explicar isso mais claro. Nós sabemos que sem sol não há vida. Se tirarmos o solo do nosso planeta Terra, as pessoas vão morrer, assim como todos os seres vivos vão perder a vida, porque o sol tem uma energia necessária para os seres vivos. Então, o que as plantas fazem? Captam a luz luminosa, que é a luz do sol. Então, captando aquela luz, para eles, logo transformam energia química. Então, esse processo chama-se de fotossíntese. Recebe a luz do sol e transformam em energia química. Então, é isso que se diz fotossíntese. Se ouvir já falar de fotossíntese, é só recordar que as plantas captam a luz luminosa e transformam em química. Então, a energia luminosa é captada por estruturas especiais denominadas pigmentos fotossintéticos. Então, essa energia luminosa, os responsáveis em captar essa energia são chamados de pigmentos fotossintéticos. Então, esses pigmentos estão mesmo na planta. Então, os pigmentos fotossintéticos captam a energia luminosa e transformam em energia química. Por quê? Porque as plantas querem a energia química. Outro objetivo que tem é para saber identificar as fases da fotossíntese, assim como explicá-las. Então, temos aqui, a fotossíntese compreende duas etapas. Então, a fotossíntese tem duas fases. Tem a fase luminosa e tem a fase escura. Então, essa fase luminosa pode também ser chamada de fotoquímica e a escura pode ser chamada de química. Então, temos a fase luminosa e a fase escura. Agora, o que acontece com a fase luminosa? A fase luminosa da fotossíntese é dependente diretamente da luz. Então, a fase luminosa depende da luz.
e a fase escura não depende diretamente da luz. Então, a diferença da fase luminosa e a escura tem a ver com a luz. Então, a luminosa quer que a luz venha diretamente incidindo através dos pigmentos fotossintéticos, enquanto na fase escura da fotossíntese não depende diretamente da luz. Na fase luminosa ocorre a fotossíntese de água, que disponibiliza o oxigênio da água que os animais usam na respiração. Então, na fase luminosa também aparece a água do oxigênio, que disponibiliza o oxigênio da água. Os animais respiram através da fase luminosa das plantas, que produz essa água. Então, veja só que as plantas contribuem para os seres vivos, que são os animais. O ATP usado na fase escura é produzido na fase clara. Na fase escura ocorre um conjunto de reações denominadas de ciclo de Kelvin. Então, tu tens que saber isso. Fases tem luminosa e escura. Então, na luminosa depende de uma luz direta, escura não depende de uma luz direta. Na luminosa ocorre aquela fotossíntese de água, onde aparece aí o oxigênio da água que os animais usam para respirar. E na fase escura acontecem reações que é chamado ciclo de Kelvin. Fatores que influenciam a atividade fotossintética. Os fatores que influenciam na fotossíntese são intensidade luminosa, concentração de dióxido de carbono e a temperatura. Então, para que haja fotossíntese é necessário que haja esses elementos. Intensidade luminosa. A intensidade luminosa, o que é a luz penetrar com mais força, exatamente, ou com mais pressão, com mais força, exatamente. Concentração de dióxido de carbono, deve haver concentração de dióxido e deve haver uma temperatura ambiente adequada. Então, esperamos que tenhamos ajudado e esta é a última parte e bom exame para os que realizarão e os que assistiram. E até mais.